Lucas capítulo 10, versículo 1, eu queria que você me acompanhasse, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que os precedessem em cada cidade e em lugar onde ele estava para ir. Vemos no versículo de número 5 agora, no capítulo 10 ainda no versículo 5. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. E se não houver, ela voltará para vós. Pode ir comigo para o versículo 9. Versículo 9 diz: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Pode agora para o versículo 17, vamos juntos para o 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O que nós estamos vendo aqui é Jesus fazendo a comissão dos 70 discípulos. Quando nós vemos em Mateus capítulo 10, nós vemos a comissão dos 12. E vemos direções tão específicas para que eles pudessem alcançar a região onde eles estavam. Mas quando nós vamos para Lucas capítulo 10, ele está falando para os 70, em algumas versões para os 72, que ele está enviando de dois em dois para pregar nas cidades. Nós podemos notar nesse texto que não há restrição à região que ele está mandando os 70. Ele diz: entra nas cidades, vamos levar o evangelho, vamos proclamar o reino de Deus. E a Bíblia diz no versículo de número 1, o Senhor designou outros 70, os enviou de dois em dois para que precedessem cada cidade e em lugar aonde ele estava para ir. Jesus então está dizendo para nós um princípio que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Paulo diz para a igreja, para os líderes da igreja, para os participantes da igreja, para as pessoas que estão fazendo parte do corpo de Cristo, que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Essa palavra cooperadores também podemos traduzir como companheiros de trabalho de Deus. Então o que nós estamos vendo em Lucas capítulo 10 é Jesus chamando 70 dos seus discípulos, dizendo: olha, eu capacito vocês, eu autorizo vocês para que vocês possam ser enviados na minha frente para todas as cidades aonde eu irei. Então Jesus manda os discípulos para preparar o lugar aonde Jesus seria recebido. Então os discípulos iriam, e aí Jesus estaria indo com os discípulos e chegando em cada lugar onde os discípulos estavam sendo enviados. A Bíblia diz que eles estão aqui no versículo 1 sendo enviados em cada cidade e em lugar aonde estava para ir. Em cada cidade. O tema do congresso que nós temos esse ano é de casa em casa, alcançando cidades. Jesus disse em cada cidade. É como se ele estivesse dizendo: não deixe cidade nenhuma para trás, que todas as cidades recebam a sua visita, porque quando você for no meu nome, você vai preceder a minha chegada, você vai preparar os corações, ou vai achar corações abertos para que o evangelho seja proclamado. Mas eu posso ouvir o eco da voz do Senhor dizendo: em cada cidade. É como se estivesse dizendo: não deixe cidade nenhuma de fora, não deixe nenhum canto da cidade de fora, mas seja enviado em todas as cidades aonde eu tenho designado vocês, e eu vou junto com vocês, e prepare o caminho porque eu estarei indo. Mas o versículo 5, ele diz o detalhe que nós podemos também entender aqui: ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. O que ele está dizendo no versículo 1 é que os discípulos iriam para as cidades, todas as cidades, não deixe nenhuma cidade de fora, todos os cantos da cidade precisam ser alcançados. Mas como as cidades serão alcançadas? O versículo 5 ele especifica, dizendo: você vai nas casas das cidades, porque ao encontrar ou ao chegar numa cidade, você vai conquistar essa cidade conquistando as casas, entrando nas casas, convivendo com as pessoas da cidade através das casas.
Então Jesus está dando uma chave aqui para nós, para os discípulos e para nós, que ao conquistarmos cidades, nós precisamos ficar de olhos nas casas dessas cidades. E aí ele fala uma coisa interessantíssima, dizendo, quando você for conquistar ou chegar nessa cidade, procure as casas dessa cidade. É ali que nós precisamos penetrar, o evangelho precisa ser pregado nas casas dessa cidade. E quando você chegar ali, você vai declarar a paz de Deus. E ao declarar a paz de Deus, você vai perceber o coração receptivo que vai estar preparado para poder ouvir a mensagem do evangelho. Ele diz, você vai declarar a paz dentro de uma casa. E essa casa, ou essas casas, elas representarão todo o povo de uma cidade. Você vai descobrir ali qual é, ou quais pessoas, o próprio Pai, vamos dizer assim, já preparou para que estivessem com o coração muito aberto para receber a proclamação do evangelho. Você vai declarar a paz que está sobre você, e aí você vai ver quem receberá essa paz. Quem receber essa paz, você vai poder se hospedar nessa casa durante um período. E ali você não vai perder tempo, é como se ele estivesse dando os detalhes, dizendo, você vai aproveitar o coração aberto para a paz, e você vai declarar a paz, através da proclamação do evangelho nessas casas. Assim as cidades serão alcançadas, através do alcance de cada casa que está aberta para receber a proclamação do evangelho do reino de Deus. No versículo 5 ainda, no versículo 6 ele continua dizendo, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, ela voltará para vós. Bom, nós queremos entrar nas casas das cidades, nós não queremos que paz nenhuma volte para nós, pelo contrário, nós queremos que a paz flua do Senhor a nós e de nós, as pessoas que vão nos receber ou estão nos recebendo para receber o evangelho do reino de Deus. Nós não queremos que nenhuma paz retorne, mas Jesus disse que quando nós entrarmos, batermos, abordarmos aquela casa, nós vamos descobrir os filhos da paz, pessoas que já estão, vamos dizer assim, preparadas pelo Senhor, para que essa pessoa possa abrir o seu coração para receber o evangelho. Nós podemos lembrar de um diálogo de Jesus em João capítulo 4, quando os discípulos estão dialogando com o Senhor. Jesus conversa com a mulher samaritana, fala que ele era o Cristo. Depois da conclusão da sua conversa, ela vai proclamar a sua cidade, quem era realmente aquele que estava conversando com ela no poço. Ela tinha encontrado com Cristo, e ela vai proclamar uma cidade inteira. Essa cidade depois vem para ver se realmente ele era o Cristo, e para crer não só pelo testemunho dela, mas por poder ver pessoalmente quem ele era. E naquela conversa, Jesus chega para os discípulos dizendo, olha, vocês vão colher aquilo que não plantaram, porque outros plantaram antes de vocês. Mas preste atenção, vocês dizem que o campo, ou a colheita, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu vos declaro que os campos já estão brancos e estão maduros. O tempo da colheita já chegou. O que a Bíblia está dizendo é que se nós abordarmos, e estamos fazendo isso através dos nossos GCs, e essa atitude, esse projeto, esse plano evangelístico chamado Casa de Paz, ou quer dizer, o evangelismo via os nossos GCs de casa em casa, nós vamos descobrir que existem muitas pessoas que já estão com o coração maduro, muitas pessoas que já estão com o coração sedento, muitas pessoas que estarão abertas, ou estão abertas para receber o evangelho. E essas pessoas, Jesus chama elas de filho da paz. São as pessoas maduras, que só precisam de eu e você, com a palavra de Deus, ali vindo colher elas e levar realmente a conhecer ao Senhor através da proclamação do evangelho. Então nós entendemos os semeadores são os discípulos, que Jesus manda de 2 em 2, porque Jesus ali tem uma expressão tão interessante. Nós não podemos ver esses discípulos como alguém que já tinha um treinamento muito grande no evangelho, porque se o ministério todo de Jesus foi entre 3 anos e meio, então nós não podemos ver alguém tão maduro, fez assim 10, 20, 30 anos de seminário. Não, os discípulos que foram enviados de 2 em 2, eles têm que ter, e eu não acredito que eles tenham nem tenham tudo isso, mas eles só podem ter no máximo 3 anos debaixo do discipulado de Jesus. Então eles eram quase que novos convertidos, pessoas que tinham sido impactados pelo evangelho, mas não estavam ali passando anos e anos e anos se preparando. Pelo contrário,
porque estavam com Jesus, tinham se comprometido pessoalmente com o Senhor, tinham recebido a paz de Deus, eles poderiam agora ser enviados pelo Senhor, pessoas que estavam ali sendo preparadas para que uma vez que fossem alcançados, como eles foram, agora eles vão também alcançar pela palavra e o evangelho que também os alcançaram. Então não são pessoas que têm muito tempo de caminhada, às vezes como nós pensamos, são pessoas que no máximo, eu acho que nem isso tem, no máximo 3 anos. Então nós conseguimos entender porque Jesus manda de 2 em 2, porque um talvez vai vigiar o outro, vai encorajar o outro, como a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, melhor é serem 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, tem maior produtividade, quando se faz em junto, em unidade, e eles estão ali para apoiar uns aos outros, mas com um objetivo muito bem definido: conquistar as cidades, ou chegar nas cidades aonde Jesus iria, através dessas casas que estariam abertas para o evangelho e a proclamação do reino de Deus. Então nós temos os discípulos que são semeadores da paz, que são enviados de casa em casa. Nós temos os filhos da paz, pessoas que ainda não encontraram com o Senhor, mas estão com o seu coração maduro e completamente receptivos. Daqui a um pouquinho eu vou contar alguns testemunhos, você vai ver o quanto que as pessoas estão receptivas para receber o evangelho nas suas casas. E ao receber essas pessoas, ao descobrir essas pessoas, então nós entendemos no texto esses filhos da paz, pessoas que ainda não encontraram com o Senhor, mas estão com o seu coração maduro para poder receber mais de Deus. E nós entendemos também o que são as casas de paz. As casas de paz é toda essa casa que recebe essa paz do Senhor. E os discípulos vão passar ali durante um período, um tempo nessa casa. Nesse momento Jesus disse: não leve alforje, não leve sustento. Quer dizer, a casa que você for recebida, ela utilizará para te sustentar. Não vai de casa em casa no sentido assim, fique um tempo nessa casa. Porque enquanto essa casa receptiva estará sendo um canal de provisão para você, você será um canal da mensagem do evangelho do reino de Deus a ela. Aonde você, o tempo que você estiver, proclame a palavra. O tempo que você estiver, estabeleça a palavra de paz. O tempo que você estiver, vá conquistando aquela pessoa na proclamação do evangelho do reino de Deus. Porque se uma pessoa é conquistada, então aquela casa se abre para que todos daquela casa sejam conquistados. E se uma casa é conquistada, então aquela casa vai abrir também a porta para que outras casas ali também naquela circunvizinhança, naquela cidade, naquela região também sejam conquistadas. Nós temos ali as casas de paz, o lugar onde nós vamos passar um período ali. Hoje talvez nós não ficamos ali hospedados, comendo, talvez durante tanto tempo assim, mas nós entendemos pelo menos passarmos ali 7 semanas durante 1 hora fazendo um trabalho chamado Casas de Paz. Quem são aqueles que são enviados? As pessoas que estão no nosso GC. Nós temos os nossos líderes em treinamento, nós temos os próprios líderes, nós temos os membros ali que aceitaram Jesus, já são batizados, pessoas que podem e estão prontas e preparadas para serem enviadas a essas casas. E quando eles são enviados para essas casas, descobrem que existem muitas casas que precisam realmente receber dessa proclamação, mas quando recebe, se torna uma casa de paz, onde nós ficamos um tempo de qualidade, com 3 semanas, cada ministração de 1 hora por semana, proclamando a mensagem do reino de Deus ali para aquela casa. É interessante que as casas de paz, elas geralmente não reúnem só a família de sangue daquela pessoa, do filho da paz que recebeu, mas ele chama amigo, ele chama vizinho, ele chama pessoas do lado, ele chama pessoas que ele conhece, alguém que eles quase não conhecem, mas para estar ali ouvindo a palavra de Deus de uma forma tão poderosa. E aí nós entendemos que Jesus manda os seus mensageiros, porque Ele mesmo quer estar entrando em cada casa nas cidades. E meditando nisso, eu fiz a pergunta para os textos bíblicos, e a pergunta é: o que Jesus fez nas casas? O que Jesus fez nas casas na sua época, no seu ministério terreno? Bom, não tem como dizer tudo, mas eu quero que você acompanhe bem rapidamente o que Jesus fez. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 13, que Jesus, depois de chamar Mateus da coletoria, ele leva Mateus junto com ele para sua casa. E na sua casa, talvez os amigos de Mateus, ou as pessoas que estavam impactados com o que Mateus estava também sendo impactado com o evangelho da salvação. A Bíblia diz que nesse capítulo, de Mateus capítulo 9, Jesus come com publicanos e pecadores. E aonde Jesus come com publicanos e pecadores? Numa casa. Jesus faz questão de entrar numa casa
e comer com os publicanos e pecadores. Comer com os publicanos e pecadores talvez apontam para nós uma verdade muito interessante, porque talvez os publicanos e pecadores estavam excluídos das sinagogas daquela época. Eles não tinham talvez uma forma de congregar com tanta liberdade ali. Mas Jesus então, ele é o acesso à presença de Deus dentro de uma casa. E os publicanos e pecadores estavam na presença do Deus poderoso, porque estavam ali com o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus fez questão de comer com os publicanos e pecadores, para dar a eles a oportunidade do acesso pessoal ao reino de Deus. Jesus quer entrar em cada uma das nossas casas. Jesus quer entrar em cada casa das nossas cidades, porque Ele quer dar acesso a todo aquele que está necessitado da sua presença, que talvez ainda não encontrou com Ele em uma grande celebração, ainda não teve força, vamos dizer assim, espiritual e emocional para vir nos templos, nas nossas celebrações. Eles vão vir, mas eles vão vir quando nós estivermos lá, porque nós estamos lá, sendo realmente portadores da presença do Senhor, levando a presença do Senhor de casa em casa, porque Jesus quer estar em todas as casas de uma cidade. Uma outra passagem também, o que Jesus fez nas casas. Nós conhecemos a história de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, você pode ler depois com mais detalhes. Jesus é abordado, na verdade ele está sendo seguido por uma multidão, e de repente, alguém chamado Zaqueu, a Bíblia diz de baixa estatura, porque queria muito ver Jesus, sobe numa árvore espinhosa, e de repente ele está ali, querendo ver um pouco, querendo estar um pouco mais próximo de Jesus, e quando ele está fazendo de tudo para romper a altura da multidão, para poder ver um pouco mais Jesus, ele tem uma grande surpresa. E qual é a surpresa de Zaqueu? Talvez ele queria só ser um espectador daquilo que Jesus estava fazendo ali, mas a surpresa de Zaqueu é que Jesus olha para ele, diz: Zaqueu, chama ele pelo nome, diz: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje eu serei hospedado, quer dizer, hoje eu estarei na sua casa. Jesus quer estar em cada casa das nossas cidades. Eu vou repetir: Jesus quer estar em cada casa das nossas cidades. Jesus planejou estar em cada uma das casas das nossas cidades. Nós entendemos talvez o preconceito, a dificuldade de Zaqueu, como homem público, homem muito rico, mas porque era cobrador de impostos. Muitos naquela época perguntavam: por que é que Jesus está indo para a casa de um colhedor de impostos? Porque ele estava ali para estabelecer a salvação e a transformação plena de um homem. E essa transformação plena aconteceu dentro de uma casa. Porque Jesus quer estar nas nossas casas e em todas as casas das nossas cidades. Nós entendemos também o que Jesus fez nas casas, em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Quando ele é recebido na casa, lembra lá de Marta e de Maria. Marta abre a porta, Jesus é recebido. Maria se aquieta aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. O que é que Jesus fez nessa casa? Jesus corrigiu a postura de Marta, porque estava ansiosa, atarefada, e disse: Marta, Marta, você está ansiosa, atarefada com muitas coisas, todavia Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirado. Jesus não está ali só quebrantando ela publicamente. Jesus está ali dizendo: Marta, eu conheço o estado do seu coração, eu estou aqui para me conectar com você. Calma, eu estou aqui, usufrua da minha presença, do que eu tenho para dizer, dos planos que eu tenho para você. Calma. Naquela casa, Jesus corrigiu uma postura de Marta. E Jesus também, nós podemos entender isso, ensinou coisas preciosíssimas ao coração de Maria. Jesus quer entrar nas nossas casas, ele já tem entrado pelo GCs, mas Jesus quer entrar em casas também de pessoas que ainda não conhecem a Ele. Jesus quer entrar em casas de pessoas, enviando a mim e a você nessas casas. Jesus quer entrar e corrigir posturas de pessoas que estão aflitas, exaustas, de pessoas que não têm, se sentem incompreendidas, ou pessoas que acham que não pode ter alguém para poder ouvi-las. Mas ao ouvir essas pessoas, nós podemos nos conectar ao coração delas e dizer: o Senhor está aqui neste lugar, está na sua casa. Ele chegou na sua casa, porque é na casa onde Ele corrige a nossa postura também. E são nas casas que Ele nos ensina coisas
preciosas daquilo que Ele tem para as nossas vidas. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso Jesus está mandando semeadores ou pessoas para proclamar o Evangelho nas casas. Porque é ao ouvir o que Ele tem que as pessoas passam a crer e podem se levantar para ter uma caminhada com o Senhor. E rapidamente estar conosco aqui no templo, na casa de Deus, para estar celebrando aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Porque é nas casas que Ele traz ensinos poderosíssimos e expressa realmente o que Ele tem para cada um daquele que abre o seu coração e a sua casa. O que Jesus fez nas casas? Bom, em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15, a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus transformou ou reabilitou o estado de saúde da família de Pedro. Talvez para que Pedro pudesse ter toda a tranquilidade de poder seguir a Jesus no seu discipulado. É nas casas que Jesus quer realizar os grandes e pequenos ou simples milagres. Também são nas casas. Ele faz nos templos? É claro que faz. Ele está fazendo aqui nessa noite. Fez ontem na conferência, quando nós começamos ontem. Vai também continuar amanhã pela manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, domingo. Ele vai continuar fazendo. Mas Jesus fez questão de ir na casa de Pedro, curar a sogra de Pedro. Nós não sabemos se ele foi ali só para descansar, eu não sei. Mas quando ele chegou ali, quando ele foi recebido numa casa, ele percebeu que alguém não estava no seu estado de 100%. Mas porque ele foi recebido numa casa, ele trouxe restauração e saúde. E ela pôde voltar a servir a ele com alegria, ou passou a servir a ele com alegria, porque dentro da sua casa ela recebeu um milagre do Senhor. O Senhor quer entrar, Ele está entrando nas nossas casas para realizar milagres grandes e realizar milagres tão simples também. Mateus capítulo 9, versículo 27 a 31, a Bíblia diz que Jesus, Ele está sendo seguido por um grupo de pessoas, e 2 cegos chegam para Ele e dizem: Senhor, nós queremos ser curados, filho de Davi, tem compaixão de nós. E é interessante que provavelmente os cegos abordaram Jesus no momento da rua, ou quer dizer, no momento onde uma multidão estava perto. Mas em algum momento a Bíblia diz que Jesus entra em casa. E quando Ele entra em casa, olha que interessante, quando Ele entra em casa, Ele passa a ministrar a cura e a restauração daqueles cegos. Às vezes nós fazemos evangelismos de ruas e é tão maravilhoso também. Mas como é bom quando nós começamos a proclamar no evangelismo de rua o que Jesus quer fazer. Mas quando nós podemos continuar a falar, ou deixar Deus terminar o que Ele tem para fazer dentro das casas. Porque Jesus quer entrar em todas as casas das nossas cidades. E Ele quer concluir aquilo que Ele começou na vida de cada um de nós. E também na vida de cada um que está recebendo Ele. Não só no encontro público, mas o encontro íntimo e um pouco mais profundo. Que Ele faz dentro das casas. Dentro das casas. O que Jesus fez dentro das casas, em Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao 13, a Bíblia diz que Ele foi adorado de uma forma tão extravagante, ao ponto de Ele estar na casa de Simão leproso, e de repente uma mulher tão grata no coração, pega o vaso de alabastro, algo que era tão precioso na época, quebra ali e adora Jesus de uma forma tão extravagante. Nós temos a adoração no templo, quando o corpo do Senhor está reunido de uma forma tão especial. Nós não podemos mensurar o quanto nós recebemos de Deus, porque estamos aqui reunidos como comunidade. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente ali. Você pode compreender a presença do Senhor aqui de uma forma tão poderosa nessa noite? Não há como contestar ou como nem resistir o que Deus faz da forma coletiva. Mas como é lindo nas nossas reuniões de GCs, como é lindo dentro das casas, como é lindo quando nós estabelecemos esse evangelismo do GC, que são as casas de paz, de casa em casa, quando a gente chega ali e vê pessoas que não tinham o encontro com o Senhor, e quando passam a encontrar com o Senhor, começam a dar tudo o que tem, ou o melhor que tem, dando a vida de uma forma em adoração, como sacrifício extravagante para com Deus. Às vezes nós nos sentimos muito crentes assim, né? A gente adora mais, a gente faz mais, mas quando nós entramos na casa de uma pessoa sedenta que acabou de encontrar com o Senhor, dá vontade de voltar para os primeiros dias de conversão e dizer: parece que esse aqui está me dando banho de 10-0, porque o que ele está fazendo é uma adoração extravagante e começou dentro da sua própria casa muitas vezes. Jesus está entrando, Ele quer entrar na casa, de casa em casa, em todas as cidades onde Ele tem
nos mandado preceder ele. A Bíblia também diz em Mateus capítulo 9, versículo 23 ao 26. Mateus capítulo 9, versículo 23 ao 26. A Bíblia diz que Jesus, ele é abordado por um chefe da sinagoga chamado Jairo. E Jairo, por sua vez, tem a sua filha que está enferma, ao ponto de perder a sua vida. Ela morre, ela falece. E o que nós entendemos é que Jesus, ele depois que é abordado por Jairo, ele prontamente sai do lugar onde ele está. Jesus, ele é abordado por Jairo, e ele vai junto com Jairo para a casa de Jairo. Nós entendemos então, com essa postura tão pronta de Jesus ir para a casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo, que Jesus então, ele quer estar nas nossas casas. As nossas casas, ou a nossa casa, é o lugar principal que Jesus quer estar. Quando Jairo adorou, disse a ele: vem, minha filha está enferma. A Bíblia diz que Jesus rapidamente ou prontamente saiu. Nós conhecemos a história. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue vai tocar em Jesus, toca em Jesus, o poder de Deus é liberado. Ele gasta um tempo ali para curar ou restaurar aquela mulher, até ao ponto de definir, ele dizendo: minha filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. De repente, mensageiro chega dizendo: não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: não temas, creia somente. É como se ele estivesse dizendo: se eu dei alguns primeiros passos para ir à sua casa, então é lá que eu vou realizar o milagre. Eu vou ressuscitar a sua filha. Eu quero dizer, eu vou concluir aquilo que eu tenho para fazer dentro da sua casa, no âmbito da sua família, trazendo toda a manifestação da bondade do Senhor e do reino de Deus dentro do seu lar. Foi isso que nós vemos aqui e tantos outros exemplos. E é interessante como nós recebemos esse projeto chamado Casa de Paz. Eu gostaria de contar alguns testemunhos rapidamente. No ano de 2015, nós tivemos a oportunidade de, através do ministério do pastor Danilo Figueira, da comunidade de Ribeirão Preto, uma igreja tão abençoada, um pastor tão abençoado, que esteve conosco num dos congressos de célula. E ele trouxe um projeto chamado Casa de Paz. E nós fomos lá na igreja de Ribeirão Preto e descobrimos 1.800 casas de paz sendo realizadas em apenas um ano. Um ano, 1.800 casas de paz. E quando nós fomos receber ele aqui, o Senhor tinha colocado no meu coração uma frase num devocional, dizendo, preste atenção, ele disse: não imite ninguém, apenas receba sementes. Não imite ninguém, apenas receba sementes. Nós recebemos essa semente das casas de paz. E começamos no ano de 2015 a fazer as casas de paz aqui na nossa igreja batista da Lagoinha. Nós fomos lá aprender, vimos mais de 1.800 casas de paz sendo realizadas, mas entendemos que era uma chave que Deus estava entregando para a nossa igreja. Com essa fala: não imite ninguém, apenas receba sementes. Eu não tinha entendido muito o que era, mas eu peguei o livro que o pastor Danilo escreveu, e tantos outros pastores no Brasil também estão debaixo da influência dessa visão do projeto Casa de Paz. E nós pegamos o primeiro livro e eu comecei a estudar. Eu digo: olha, então tem que colocar em prática para ver como que isso funciona, como é que nós vamos, dar o testemunho ao pastor Márcio e aos outros pastores da igreja também. Enquanto eu estava estudando, aí começa aqui os testemunhos. Eu estava numa quinta-feira à noite, na minha célula, uma das células lá no Igarapé, no bairro chamado Cidade Nova. E aí, de repente, nós recebemos uma visita de uma jovem chamada Fernanda. Ela tinha feito algumas visitas na célula. E eu estava lendo o material do Casa de Paz. E de repente ela fez uma pergunta dizendo: pastor, você pode ir lá em casa fazer uma visita na minha casa, uma visita parecida com a célula? Eu falei com ela assim: eu posso levar uma casa de paz para sua casa? E ela disse: o que é a casa de paz? Eu respondi: eu não sei, eu também estou estudando, então nós vamos aprender juntos. E ela falou com seus pais, abriu o seu coração e nós fomos fazer o projeto de Casa de Paz. Mas ela me contou um detalhe, ela até me permitiu falar isso. Ela me contou um detalhe, existia um detalhe. Ela disse: pastor, pode ser numa segunda-feira? Eu falei: pode, eu tenho horário na segunda-feira. Aí ela lembrou, ela falou assim: pastor, na segunda-feira pode ser às 18 horas? Pode ser, perdão, às 20 horas? Porque às 18 horas eu tenho, junto com a minha mãe, um compromisso ligado ao Centro Espírita. E eu falei: pode, porque as Casas de Paz é um projeto evangelístico.
E aí nós estávamos ali, eu, um rapaz chamado Diego, um jovem de 19, 20 anos de idade, estávamos ali proclamando o reino de Deus. Elas tinham lá o seu compromisso às 18 horas, mas às 20 horas elas estavam lá com a casa aberta. E nós estávamos estabelecendo a primeira casa de paz. Uma família tão preciosa, eu não vou me esquecer da dona Euzi, que lá para a quarta ou quinta lição, quando nós estávamos com a Bíblia aberta, as lições da casa de paz, de repente ela disse assim: pastor, tem muito tempo que eu sou católica, que eu vou às missas, que eu já ouvi muitas vezes o padre falando, mas nessas semanas eu tenho aprendido a Bíblia como nunca antes eu tinha entendido, desse jeito. E aí nós entendemos, estamos no caminho correto, vamos continuar fazendo as casas de paz. Concluímos aquela casa de paz, porque quando chegou na 7ª semana, elas perguntaram: pastor, e agora? Vai acabar? Não, vai virar um GC. Virou um GC, nós estabelecemos as lições do GC. E nas primeiras lições, um dia eu encontro a Fernanda no culto pela manhã, das 10 da manhã. Uma das nossas pastoras atendeu a Fernanda, ela estava lá chorando. E nós perguntamos: o que foi, Fernanda? E aí ela falou com a pastora dizendo assim: é porque ela era uma das facilitadoras do estudo lá no Centro Espírita. Só que o que ela fez? Ela pegou as lições de Lagoinha e estava levando lá para o ensino. Por que ela estava chorando no domingo de manhã? Porque ela tinha sido convidada a se retirar. Ela tinha sido expulsa, né, gente? Ela tinha sido convidada a se retirar, porque ela não iria pregar fora aquilo que ela estava crendo. E aí eles não aceitaram, e ela entendeu que o coração dela realmente estava sendo, né, direcionado pelo Senhor. Ela nasceu de novo, está lá conosco. Se entregou para Jesus ela, se entregou para Jesus a mãe dela, se entregou para Jesus a tia dela. Agora vocês vão dar uma salva de palmas ainda mais gostosa. Olha só, nesse final de ano, ela vai se formar no Seminário Teológico Carisma Modular lá em Igarapé. Ela é uma líder de célula, uma das nossas supervisoras em treinamento. E nós começamos a nossa primeira casa de paz lá em Igarapé. Nós fizemos casas de paz, algumas de uma forma tão gloriosa dessa, outras nós não tivemos tanto êxito. Porque nós descobrimos que todas as vezes que nós íamos para a casa de pessoas que já eram crentes, eu fiz algumas casas de paz, a segunda foi assim, não deu tão certo, porque eu crente, levando mais um crente, fui na casa de um casal crente, eu chamei crentes, eles também chamaram crentes. Quando chegou na 5ª lição, pessoal: pastor, qual é a cor da asa do querubim que estava adorando o Senhor? Não, eu preciso da lição de célula, porque aí a casa de paz já não consegue alcançar o coração, porque agora é a vida comum do GC, né, o aprendizado da palavra, e realmente trazendo outras pessoas para o convívio de pessoas que já são crentes. E aí nós tivemos uma oportunidade no começo do ano de 2016. O Carisma me fez uma proposta, ou proposta gloriosa que nós recebemos no ano de 2016. Tem um projeto evangelístico no Carisma chamado Melhor Dia do Ano. O pessoal do Carisma aí conhece o Melhor Dia do Ano. E sabe o que aconteceu no Melhor Dia do Ano? No começo do ano de 2016, nós recebemos ali o Melhor Dia do Ano. É um dia de evangelismo, aferição de pressão, corte de cabelo, evangelismo de casa em casa, teatro infantil e uma bênção. E nesse dia, nós recebemos ali na região de Igarapé, num bairro chamado Novo Igarapé, nós recebemos 300 seminaristas do Carisma. Eu sei porque nós fizemos 374 marmitas para ele comer, viu? Então eu sei que foi 300 seminaristas. 300 seminaristas, mas 200 pessoas que estavam envolvidas com a célula lá na região. Nós tivemos 500 pessoas fazendo um pacto evangelismo no melhor dia do ano. 109 casas foram abordadas. Dessas 109 casas, 87 casas aceitaram ter o seu retorno. Ou quer dizer, batemos na porta, fizemos uma oração, deixamos uma palavra ali breve e perguntamos: você aceita de novo essa visita? Você aceita de novo uma visita? E elas disseram sim, 87 casas. Das 87, 56 casas dizemos: nós aceitamos esse projeto de casa de paz para vocês voltarem durante 7 semanas. Agora nós descobrimos o que Jesus disse. Ele diz: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E aí de repente nós fizemos o cálculo: uau, 50 e tanto mais vezes 2, a gente não tem tanta gente. Meu Deus! Descobrimos então que eram vizinhos, parentes, e chegamos à realização de 31 casas de paz continuação do evangelismo do MDA.
31 casas de paz. Concluímos 23 casas até o fim. Quando nós estávamos para concluir, nós pensamos assim: como é que nós vamos colher esse povo para Cristo? Estamos a 8 quilômetros da cidade, da igreja no centro. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos alugar um galpão nessa região chamado Novo Igarapé. E fizemos nesse galpão Impacto Vida, um sábado de 8h30, 8h30 da manhã, 8h30 da noite, o domingo de manhã, 8h30 até meio-dia. Fizemos o Impacto Evangelismo por volta de 60 pessoas nesse galpão. Sabe o que aconteceu depois disso? Nasceu a Lagoinha Novo Igarapé. Hoje nós temos 15 células. E atualmente, agora, essas semanas, eles estão fazendo 13 casas de paz. Porque como foram alcançados, agora estão alcançando outros também para Cristo Jesus. É uma igreja hoje um pouco mais de 100 membros. Nós já temos pastores fixos ali. E nós temos uma igreja linda para a glória de Deus na região. Nós tivemos uma oportunidade também de levar as casas de paz os outros bairros também de Igarapé. E nós experimentamos isso no ano de 2014. Nós vamos fazer uma reformulação de células. Descobrimos que estávamos com 4 células em funcionamento. Terminamos o ano de 2014, virando 2015 com 17. De 17 células, terminamos o ano de 2016 com 47 células. Terminamos depois dessa virada, foi para 84 células. Hoje nós somos 94 células, estamos indo para a 4ª igreja da região. Mas deixa eu te contar como é que foi essa 4ª igreja, como é que tem sido essa 4ª igreja. Nós estamos a 28 quilômetros, sentido São Paulo, numa cidade chamada Itatiaiuçu. Essa cidade foi assim: eu e o Leandro, nós chegamos lá e fizemos uma casa de paz. Mas como que nós faríamos essa casa de paz? Chegamos na secretaria da igreja e perguntamos se tínhamos algum membro de Lagoinha lá. E a secretaria disse que nós não tínhamos ainda. Então o que nós fizemos? Vamos descobrir então alguém que pode evangelizar ou falar de alguém ali para descobrir uma casa de paz ou um filho da paz. E aí nós temos uma das nossas líderes de célula, chamada Vanusa, que ela trabalha na Secretaria da Saúde. E ela foi para uma companheira de trabalho e alguém disse assim: obrigado, Deus te abençoe. Pai do Senhor, irmã. E ela entendeu, é crente. Então não é na casa do crente que eu vou fazer a casa de paz. E ela foi até no frentista do posto. Você aceita uma visita na sua casa, um projeto chamado Casa de Paz? Ela falou: irmã, obrigado, Pai do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Então, não é essa casa. Mas na auxiliar de limpeza, uma irmã chamada Fia, ela abriu a sua casa, no bairro chamado São Francisco. Eu e o Leandro fizemos uma casa de paz em Itatiaiuçu, uma casa de paz. Nós concluímos da 7ª semana dessa casa de paz com 10 adultos e 5 crianças. Voltamos lá depois para fazer mais 6 casas de paz. Já foram 7 casas de paz. Sabe quantos GCs nós temos depois de 6 meses? Nós temos 5 GCs ali na cidade de Itatiaiuçu. Nós temos por volta de 38 adultos e 17 crianças numa igreja, que ainda nós não temos templo, vamos ter daqui a pouquinho. Mas já temos essa igreja nas casas, com GCs estabelecidos, porque a Casa de Paz chegou na nossa igreja batista da Lagoinha. Glória a Deus. Você pode me perguntar: pastor, qual é a minha parte nesse projeto? A sua parte nesse projeto é que nós, através desse material que nós bebemos de outros ministérios, de outras igrejas, durante 2 anos, mas nós passamos agora, depois de 2 anos, fazer o nosso material. E nós estamos com um alvo tão lindo e tão maravilhoso. É o alvo inicial, gente, de nós pegarmos as próximas 3.500 GCs e colocarmos eles, cada um GC, adotar uma casa de paz. E o GC fazer pelo menos uma casa de paz até o nosso final de ano. É uma ferramenta poderosa que Deus está trazendo para nós chegarmos na multiplicação dos 5.000 GCs. Mas não vai ficar nos 5.000 GCs. Vai para os 10.000, para os 15.000, para os 20.000, para os 30.000, para os 40.000, para os 50.000. Porque Deus nos enviou do templo as casas nos GCs. Mas Deus também agora está nos enviando dos GCs que estão cada vez mais maduros e bem estabelecidos, para alcançar outras casas também, de pessoas não crentes, ou da maioria predominantemente não crente, para nós podermos realmente levar essa visão de ganhar a nossa cidade, alcançando cada casa das nossas cidades.
Você pode perguntar, qual é o meu papel nisso? O seu papel é que o seu GC vai fazer pelo menos uma casa de paz. Pelo menos uma casa de paz. Quem nós somos então? Nós somos os semeadores, sendo enviados pelo Senhor. Quem é que está nos esperando? Quem está nos esperando são os filhos da paz, pessoas maduras. Esperamos às vezes que o campo precisa ficar branco, não, ele já está maduro, esperando a nossa atitude de ir lá, para proclamar o evangelho do reino de Deus, e Jesus chegar em cada cidade. Quem são essas casas? Casas que estão prontas para receber a paz de Deus, através desse projeto do GCs, abrindo cada GC uma casa de paz. Quem somos nós enviados pelo Senhor? E eu quero concluir essa mensagem em Isaías capítulo 32, versículo 1. E eu quero que você se veja aqui como esse semeador da paz. Você pode falar com o irmão que está do seu lado e dizer assim: olha, eu estou do lado de um semeador da paz. Fala com o vizinho aí, para ele não ficar, outro vizinho, para ele não ficar com ciúme também. Você é um excelente semeador da paz. Fala com ele assim: eu acho que você não vai fazer uma casa de paz, não, você vai fazer mais casas de paz. Aleluia, glória a Deus. É uma ferramenta tão poderosa para nós alcançarmos a visão de 10% das nossas cidades. É o que estamos fazendo e vamos fazer, passo a passo. Isaías capítulo 32, versículo 1. Preste atenção comigo, que é a sua parte na visão. É você como semeador. Eu quero que você se veja, ao ser enviado, quem você é em cada casa que te recebe. Preste atenção. Isaías 32, versículo 1 diz: eis aí que está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, o coração dos temerários saberá compreender, a língua dos gagos falará pronto e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Versículo de número 8: pois o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Aleluia. Eu quero que você se enxergue nesse texto, porque você está aqui nesse texto. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 1: eis aí que reinará um rei com justiça. Quem é que o profeta Isaías estava falando, profetizando? A respeito de Jesus, o Cristo. Ele veio trazer o governo de Deus, o reino de Deus, a forma correta do plano e do reino de Deus se manifestar aqui na terra, a forma correta dos planos de Deus aqui na terra. Jesus é o rei que reina com justiça. Mas olha que interessante, Jesus, ele é o rei que reina com justiça, mas ele reina ou lidera através dos seus governantes. Lembra lá em Mateus capítulo 9, quando Jesus está diante de uma multidão, a Bíblia diz que ele viu essa multidão como ovelhas que não tinham pastor. Estavam aflitas e exaustas, porque estavam sem liderança, sem pessoas para tomar conta. Se Jesus como esse rei justo, se ele fosse cuidar sozinho de todo mundo, ele estaria até hoje cuidando daquela multidão. Mas ele nos ensinou algo ao ao clamar os discípulos, ou a instruir os discípulos a fazer uma oração. Enquanto aquela multidão está diante dele, ele está cuidando daquela multidão, ele chega para os discípulos e diz assim: discípulos, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Para que mande trabalhadores. Ele é o justo rei, mas ele governa através dos seus príncipes. No Velho Testamento, todas vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes que você lê a palavra príncipe, você pode traduzir como liderança. Jesus cuida das multidões através da liderança que está debaixo do seu reinado. Jesus é o rei, mas os governantes, os líderes, somos cada um de nós, que pelo reino de Deus estamos debaixo da influência dele, mas também reproduzimos a liderança dele do lugar onde nós estamos. Agora preste atenção: quem são esses líderes quando eles são enviados? E quais as qualidades deles quando eles são enviados? No versículo de número 2, quem eles são? Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Quando o líder chega numa casa que está debaixo de ataque, de vendavais de Satanás,
tentando destruir valores da vida, tentando destruir a manifestação da glória de Deus em um lugar. O que esses líderes enviados são? Eles são muro contra os ataques de Satanás. Existem muitas casas que estão debaixo de ataque do inimigo, e que o Senhor quer e precisa enviar os seus líderes, para que esses líderes sejam muros de proteção para cada casa que recebe o Evangelho a partir desses líderes enviados. Abre uma aspas, nós podemos entender isso quando Raabe recebe os espias. Lembra? Josué vai comandar o povo a conquistar a terra prometida, e uma das primeiras cidades é uma cidade chamada Jericó. Jericó, ela é cercada por muros grandes. Alguns historiadores dizem que eram muros de 2,5 metros, outros dizem que passavam 2 carros de boi. Olha que interessante, há uma possibilidade ali histórica, que Raabe morava no muro de Jericó. Entre muro interno e muro externo, ela morava ali. As pessoas, ou desde o palácio era no centro da cidade, o lugar mais protegido, e depois vinham os nobres, até vinham as comunidades mais carentes, e uma prostituta morava no lugar mais, vamos dizer assim, mais exposto de uma cidade, porque se o inimigo viesse atacar aquela cidade, iria atacar os muros da cidade. Se derrubasse os muros, aquela cidade estava desprotegida. Raabe estava morando no lugar mais desprotegido, exposto daquela cidade. Ela estava morando praticamente, ou morando ali no muro. Mas olha que interessante, quando Deus manda Josué conquistar aquela cidade, com muros que aquele povo confiava tanto que era a sua proteção segura, Deus não mandou eles colocarem a mão em tijolo físico nenhum. Qual foi a ordem de Deus para Josué e o exército? Durante 7 dias rodear, quer dizer, 6 dias uma volta, e no 7º dia dar 7 voltas. Eles não falaram nada, até que na ordem de Josué eles clamavam, eles deram um brado de vitória ao Senhor, e sem colocar uma mão ou dar uma martelada no muro, o muro caiu para a glória de Deus. O que aquela cidade contava como os muros de proteção, diante da operação de Deus não foram nada. Agora Raabe tinha recebido os espias, e ao receber a mensagem dos espias, e também fazer uma aliança com Deus dos espias, ela deixou ser colocada na janela dela uma fita vermelha, uma fita escarlate, simbolizando uma casa que tinha se aliançado. Você lembra? Todo o muro caiu, menos a casa de Raabe, porque a casa de Raabe estava aliançada com Deus. O que nós aprendemos com isso? Os homens querem fazer grandes muros para dizer que ali está a segurança das cidades, mas Deus está dizendo, sabe qual é a verdadeira segurança ou proteção de uma cidade? São casas aliançadas com Ele. Aí está a proteção de uma cidade, onde o maligno não pode vir com seus feitos, ele não pode vir matando, roubando e destruindo, porque uma cidade está protegida com casas que estão aliançadas com o Senhor. Esses líderes, quando eles são enviados, eles são esconderijo contra o vento, eles são refúgio contra tempestade. Quando nós somos enviados, nós somos aqueles lugares como que bunkers, como que aqueles lugares profundos, onde nós podemos, pela pregação do Evangelho, levar a proteção do Altíssimo a pessoas que precisam. Esses líderes, os líderes, quando são enviados nas casas para proclamar o reino de Deus, levar o Evangelho do Senhor, o que eles são? Eles são torrentes de águas em lugares secos. Tem tanto coração sedento por aí, mas a Bíblia diz que até o cheiro das águas volta a brotar aquilo que estava caído ou quebrado. Imagine se essa terra sedenta receber não só o cheiro das águas, mas receber rios de águas vivas que fluem do interior de todo líder que o Senhor está mandando para cada cidade, para cada casa das nossas cidades, porque a chuva ou a água faz o potencial de uma terra voltar a ser fértil e produtiva para a glória de Deus. Quando esses líderes são enviados, eles são como sombra de grande rocha em terra sedenta. Uma sombra é uma projeção. Um líder enviado, ele é projeção da liderança de Cristo. Aonde ele vai, ele é imitador do Senhor. E o que o Senhor fez? Jesus disse, quando me receber aquele que me enviou, recebe a mim e recebe aquele também que me enviou. Quando esses líderes são enviados, os olhos dos que vêm não se ofuscam. As pessoas conseguem entender o que Deus tem para cada um, quando líderes como eu e você são enviados para as casas, dizendo,
não apavore o seu coração. Fique tranquilo, porque o plano que Deus tem para você são pensamentos de paz e não de mal. E os olhos das pessoas se abrem para o Evangelho. Porque líderes, quando são enviados, os olhos dos que veem não se ofuscam, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Você vai se maravilhar ao fazer casas de paz. Você vai ver a quantidade de atenção que as pessoas lá fora estão querendo dar à palavra de Deus. Quando você vai pessoalmente dar atenção a elas, elas vão dar atenção à palavra que você tem para poder proclamar ali. Os ouvidos dos que ouvem estão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Quando esses líderes são enviados, o que Deus faz? A unção capacita, e a unção que capacita faz que até o mudo fale desemboladamente. Você diz assim: eu não consigo fazer um evangelismo na rua, mas você vai ver na casa de paz você falando igual alguém que falou com uma boa oratória durante a vida inteira, que você vai ser como um profeta do Senhor. Quando o líder é enviado, o louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Quer dizer, quando um líder de Deus é enviado para uma casa, o que é mal é dito como mal, o que é bom é dito como bom. O engano não é aquilo que opera numa casa, porque o que é pecado se diz é pecado, mas o que é de Deus, isso é de Deus para a sua vida. Agora eu queria que você ficasse de pé, por gentileza, porque o versículo 8 diz: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Eu queria que você pegasse na mão desse nobre que está aí do seu lado. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. É um projeto que está dando certo, porque já deu certo no coração de Deus. É um projeto que deu certo, porque Ele já abençoou esse propósito. É um projeto que deu certo, porque os campos já estão maduros. E é um projeto que deu certo, que Deus está levantando nobres, assim como nós. Ou quer dizer, pessoas que estão ligadas àquilo que é realmente o interesse do coração do Pai, de encher a casa, como o nosso pastor Márcio diz ontem, até que a casa esteja cheia. É até que a casa esteja cheia. E Ele vai fazer isso ao envio dos seus nobres, porque quando o nobre ele vai, as obras das suas mãos elas perseveram. Coisa mais linda é ver quando o que um pai vive tem continuação na vida dos seus filhos. Isso quer dizer que quando nós vamos enviados pelo Senhor, nós temos sementes que passam muito além de nós mesmos, mas é o Evangelho continuando na vida e no coração de pessoas que receberam aquilo que nós fomos lá para proclamar. Preste atenção na frase que o Senhor tem para mim e para você, como semeadores enviados a esse projeto. Ele disse em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que trouxe esse projeto para a nossa querida Igreja Batista da Lagoinha. É Ele que está nos capacitando, é Ele que está conosco. Ele está dizendo que acontecerá através de você. São frutos, e frutos que nunca mais serão perdidos, mas que vão ser perseverantes e vão continuar através da sua vida. Feche os seus olhos.